Então eu vou chamar, eu estou curioso aqui para ouvir a Mariana, do consumo. Mariana Holanda Orcajo que fala? Análise econômica do incentivo público ao consumo cultural. Boa tarde, meu nome é Mariana e eu vou apresentar um trabalho que ele é fruto de uma inquietação minha, juntamente com o meu orientador, o professor Humberto Cunha. É uma análise econômica, uma breve análise econômica, na verdade, a partir do incentivo público ao consumo cultural e a partir especificamente da Lei 12.761, que é a lei que cria o Programa de Cultura do Trabalhador, que institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o Vale Cultura. Inicialmente, é importante trazer a questão do direito à cultura trazido na Constituição Federal de 88, no famigerado artigo 215, por todos nós conhecido, que traz para o Estado a prerrogativa de garantir o acesso aos acesso às fontes de cultura nacional, o pleno exercício dos direitos culturais e apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, nesse sentido, a gente tem a cultura como um direito garantido aos cidadãos, e para que seja garantido, para que isso seja um direito efetivo, não basta a declaração de que é um direito, é preciso que se tenha uma postura ativa do Estado e da iniciativa privada também, no sentido de garantir esse acesso. Então, nesse sentido, surgem as garantias, que são ferramentas por meio das quais é viabilizado o efetivo exercício do direito, do acesso às fontes de cultura nacional, do exercício dos direitos culturais. Os incentivos trazidos pelo Estado, eles são incentivos fiscais, os que eu trato aqui são incentivos fiscais criados para... ele pode ter algumas funções, ele pode ter a função de suprir uma determinada falha de mercado, ele pode ter a função de trazer um estímulo para uma área que seja de interesse estratégico, e ele pode trazer um estímulo também para algum setor que tenha relevância social e que tenha uma condição de vulnerabilidade financeira, para que determinados setores de importância para o desenvolvimento da sociedade não sejam deixados ao imperativo da rentabilidade. Então, essas são as razões dos incentivos e os objetivos, eu já disse, são canalizar recursos financeiros, enfim, para esses setores. No caso, a cultura é um dos setores que tem precisado desse tipo de incentivo como impulso inicial, de certa forma. Então, os objetivos do incentivo são canalizar recursos. Nesse sentido, nós dividimos os incentivos em três fases da produção de um bem cultural. Então, você tem, quando você tem o bem cultural como ideia e a ser realizada, você tem um incentivo à produção em si. E quando ou ideia a ser realizada ou já em realização, você tem um incentivo à difusão. O principal instrumento hoje de incentivo ao setor cultural, de apoio ao setor cultural, é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, que foi instituído pela Lei Rouanet, Lei 8.313. O artigo 1º da lei diz que o PRONAC tem a função de estimular
a produção e a difusão de bens culturais de valor universal, formadores e informadores de conhecimento e memória. Então, você tem um incentivo no momento de produção ou difusão do bem de cultura. E aí esse incentivo ele é diretamente, quem é diretamente beneficiado é o artista ou o produtor cultural. Claro que indiretamente beneficiado, enfim, toda a sociedade, mas diretamente o benefício ele é dirigido para o produtor e para o artista. Em outro sentido, nós temos o incentivo ao consumo, que seria um incentivo numa terceira fase da produção do bem. O bem cultural já é produzido e você está incentivando o consumo dele. Nesse sentido, foi criada em 2012 a Lei 12.761, que é a lei que institui, como eu já falei, institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o Vale Cultura. Então, o Vale Cultura e o Programa de Cultura do Trabalhador, como que funciona? Esse tipo de incentivo, ele subvenciona diretamente o consumidor. É um crédito dado, no caso da lei, ao trabalhador, em forma de bonificação, dado pelo empregador ao empregado, em forma de bonificação, não constitui natureza salarial e não pode ser convertido em pecúnia. O que isso significa? Este crédito dado, ele simplesmente só pode ser consumido, só pode ser gasto no consumo de bens de cultura, de bens considerados bens culturais. Depois, a lei ela diz no artigo 2º o seguinte, que o Programa de Cultura do Trabalhador tem os seguintes objetivos: possibilitar o acesso e a fruição dos produtos e serviços culturais, estimular a visitação a estabelecimentos culturais e artísticos e incentivar o acesso a eventos e espetáculos culturais e artísticos. Então, nesse sentido, nós temos um incentivo que o incentivo ao consumo subvenciona o consumidor e não mais o produtor. Então, a partir do momento que o consumidor recebe esse crédito, ele tem a faculdade de gastá-lo como ele bem entender, desde que dentro de manifestações, para consumo de manifestações culturais de bens de cultura. A visão econômica desse incentivo é que alguns estudos realizados em alguns países que já adotam como a minha pesquisa não é um estudo de caso, eu vou tratar dos estudos de maneira mais ampla. Estudos realizados em países que já adotam que já adotaram ou que adotam esse tipo de incentivo, como a França, com o Vale Cultura, e nos Estados Unidos, no Colorado também, é que esse crédito dado, ele aumenta o poder de compra do consumidor, a partir do momento que você tem aquele crédito para consumir aquele tipo de bem específico, e ele vincula o consumidor ao consumo daqueles bens. Os estudos mostram que estes consumidores que são beneficiados com estes créditos, eles continuam a consumir o que eles já consumiam. Então, isso não seria uma saída interessante, de repente, para diversificação, porque o que você gera você tem um número maior de um número de consumidores que já consumiam bem de cultura e eles passam a consumir esse bem de cultura em maior escala e eles não passam a consumir outros bens de cultura, segundo os estudos, e isso gera, mercadologicamente, gera um excesso de demanda em relação à oferta. E na estrutura do mercado do mercado econômico, nós temos que o excesso de demanda em relação à oferta gera um aumento de preços. Então, nós temos um desequilíbrio de mercado, que é exatamente em relação ao excesso de demanda dos consumidores, que agora têm um maior poder de compra para consumir, e não a valorização da diversificação e da pluralidade da cultura. E, consequentemente, um aumento de preços também. O estudo ele tem a finalidade de ver
em que pontos o Estado precisa substituir o mercado para suprir as falhas de mercado que a cultura demanda e outros setores, mas aqui especificamente a cultura, e em que ponto o mercado precisa se abster do estímulo e do incentivo para que a concorrência e o livre mercado, enfim, consigam tirar o melhor do que é para ser a pluralidade, a diversidade cultural. Porque nós sabemos que esse setor da cultura ele não pode simplesmente ser, pela importância social e pela importância do desenvolvimento, ele não pode simplesmente ser deixado ao imperativo da rentabilidade, ele não pode ser simplesmente deixado à máxima do lucro. É preciso que exista uma ação estatal no sentido de suprir determinadas falhas de mercado, mas também é preciso que se estude quais são as consequências econômicas e sociais de que determinadas ações têm, como um incentivo ao consumo, que se esse tipo de incentivo ele realmente traz o que é buscado no sentido no sentido da cultura, que é buscar a pluralidade, a diversidade, o crescimento e o desenvolvimento da sociedade. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Mariana, eu trouxe uma pergunta de casa. Certo. Isso também é uma preocupação, né, que a gente sempre tem quando vê essa implantação de um programa. É interessante você incentivar, através de uma política pública, o consumo, mas aí eu lembro que até uma época a gente falava lá, quando eu morava em Brasília, tinha um grupo de estudo lá na UNB, e eu dizia assim, mas como qualificar o consumo? Aí vem toda aquela discussão, e o que é qualificar, e o que é qualidade, né? Então, essa é a questão, porque uma infeliz frase da ministra, à época, que disse que o Vale Cultura serviria para comprar qualquer revista porcaria, não sei se você sabe disso, né? Uma frase que ela utilizou, e que pegou muito mal, e depois ela explicou que era para a pessoa ter liberdade e tal. Então, a minha pergunta é o seguinte, eu não estudei a lei, mas eu fiquei encucada. A lei não... Quais são os critérios? Como é que é a regulamentação dos bens culturais que podem ser adquiridos? Existe isso nessa lei? Então, a lei ela não traz especificamente o que são os bens culturais, mas a Constituição ela traz um pouco, e também a Lei Rouanet traz um pouco, que são todos esses bens relacionados a manifestações artísticas, enfim, existe um senso, assim, quando existe a empresa que vai receber o Vale Cultura, ela também é uma empresa que tem que se cadastrar, entendeu? Então, a empresa que vai dar o Vale Cultura para os seus empregados, ela vai se cadastrar como... Foi mal. Tá. Ela vai se cadastrar como uma empresa... concessora, e a empresa que recebe o Vale Cultura, ela também precisa se cadastrar. Então, o que eu imagino que aconteça é que, a partir desse momento do cadastro, é analisado realmente até que ponto aquilo é uma empresa que oferece bens de cultura. Mas, assim, o que a lei fala são acesso a cinema, livros, museus, manifestações artísticas, enfim, shows musicais, todas essas coisas que estão a arte e a cultura relacionadas. No caso você garante direito. Você apontou alguns deles, né? Então, que você vai, através de consumo, fortalecer empresas, né? Você vai garantir equidade de acesso por conta de quem vai ter o vale. Ou vai dispor de um voucher para fazer o consumo. Não é? Enfim, tem um monte de pressupostos aí no caso. Quando a gente olha a estrutura da lei, só para ver se a gente consegue pensar junto essa história, a gente vê, enfim, que tem lá um critério que é o número de salários, né?
que torna o sujeito elegível para... No máximo 5 salários. Isso, e de empresas grandes, né? Porque são empresas que são tributadas lá de uma determinada forma. Se a gente vai recortando a população, que é a população elegível, a gente exclui logo de cara metade da população que não tem um trabalho formal dessa natureza. A gente exclui mais uns 20% da população que está no mercado de trabalho que não trabalha em empresa grande. A gente vai cortando, e a gente tem um número muito pequeno de trabalhadores com 5 salários mínimos. Abaixo de 5 salários mínimos. Então, isso, na prática, o critério de equidade não é lá muito interessante, né? E a gente tem um outro problema, que é o montante, né? Se a gente oferece o vale para todo esse pessoal, dá quase, 3 vezes os recursos da PEC, da vinculação. Será que não é mais interessante pensar em termos de política de oferta, dada essa característica? Só para a gente pensar nessa história toda. Então, esse é um ponto. Na verdade, uma reflexão aí das alternativas que são melhores ou piores, né, em termos da oferta de bens, né, e de acesso a bens. Eu tenho dúvidas sobre uma política de vale cultura com esse desenho que ele tem hoje. Até eu acho interessante ampliar, por exemplo, para professor, né, funcionário público, enfim. Tem outras coisas que são passíveis de serem pensadas. O que você acha disso? De fato, existem outras políticas públicas de fomento que elas podem ser mais eficientes no sentido de chegar às pessoas. E eu não vejo o acesso como uma coisa precária aqui. Eu não vejo assim, eu vejo que o acesso é amplo e que a divulgação é ampla, que na grande parte das vezes os valores são acessíveis, enfim. Então eu acho que existe muito mais um problema no sentido de fomentar na base. Mas, assim, isso é uma visão, isso foi um estudo realizado, que eu realizei por uma inquietação que eu tinha, mas eu não, assim, eu também continuo com vários questionamentos, entendeu? Mas é isso que eu acho. Tem um outro ponto que se chamou atenção, que aí é a minha maior dúvida, né? Que a gente conversava muito nessa história, vai dar o vale. Você colocou uma leizinha ali básica, né? Eu vou ter capacidade de consumo, mas você não sabe muito bem como a oferta e o preço vão funcionar. Você não acha que tem que ter um certo acompanhamento da formação de preço? Eu não ouvi. Desculpa. Você não sabe muito bem como a oferta e os preços vão funcionar. Não é? Você sabe que o mercado editorial no Brasil faz preço para uma camada populacional capaz de comprar livros com uma certa característica. Não é? Então, para fazer uma política de oferta dessa, tem que, de alguma forma, monitorar, não estou falando congelar preço, mas monitorar preço, né, para ver o comportamento dos preços. Porque, na medida que você dá um recurso que é um gasto tributário indireto, não é renúncia fiscal, você dá com o dinheiro público com uma mão e o mercado... vai com as duas, né? No bolso do consumidor, né? Mas algumas leis de incentivo, elas tratam disso, elas tratam de que o bem incentivado, por exemplo, a Lei Rouanet, quando o incentivo vem do MINC, ela trata disso, de que o bem oferecido, ele não pode ter um valor excessivo, ele não pode ter um valor exacerbado, ele tem que ser oferecido. Até que ponto isso acontece? Não sei, eu não posso dizer. Mas, assim, na teoria existe esse tipo de regulamentação, né? Mas se na prática isso acontece, aí são outros 500. Eu queria fazer uma pergunta à expositora, não sei se eu não entendi direito, mas você citou o artigo 215 como um artigo famigerado em relação à cultura. Até que ponto isso existe, né? Às vezes não é melhor você hoje garantir direitos pela lei e construir a partir da lei? Até que ponto esse 215 aí é realmente famigerado?
Desculpa, eu posso ter me expressado mal, é só porque quando a gente trata desse assunto de políticas públicas e de ação estatal, a gente se baseia na nossa Constituição e o artigo que trata disso assim, de maneira mais direta, a meu ver, é este, mas eu posso estar enganada também. Ele é um artigo que fala: o Estado garantirá a todos o acesso às fontes de cultura nacional, o exercício dos direitos culturais. É só um artigo geral. Assim, eu posso estar enganada, mas a meu ver, quando a gente trata de políticas públicas e como quando você busca quando você busca uma fundamentação na Constituição, o primeiro artigo que me vem fortemente à cabeça é esse, mas eu posso estar enganada. Talvez eu me expressei errado. Tá, obrigada. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo estudo, que é raro um caminhar para análise econômica de determinada política. Mas você citou um dado importante que eu gostaria que, se talvez os próximos estudos, aprofundasse. É a questão do desequilíbrio de mercado, como bem citado. Porque a lei, querendo ou não, ela desequilibrou o mercado, ao ela aumentar o consumo de produtos culturais. Como os equipamentos e o fornecimento de bens culturais, eles são estáveis, quando há um aumento do consumo, você tem um processo de desequilíbrio de preços. E ao desequilibrar o preço, uma captura pelos agentes econômicos desse desequilíbrio, eles aumentam o valor, e, querendo ou não, acaba afastando aqueles que não são usuários da política. O que eu quero dizer com isso? Em Vitória, Espírito Santo, o Vale Cultura, dado pela lei, está sendo agora objeto de greve, simplesmente de alguns sindicatos querendo demonstrar que são mais aguerridos do que outros, em cima das empresas que são tributadas em cima do lucro real, principalmente dentro dessas empresas. A discussão que eu gostaria de questionar é se há uma métrica ou se há um monitoramento por parte do estudo de qual a eficácia desses trabalhadores que são usuários do Vale em consumo de produtos culturais. Ou seja, se tem uma métrica, uma medição para fazer um estudo de caso das empresas que se utilizam da lei, qual o aumento do consumo cultural dessas pessoas que são usuários desse instrumento. Obrigado. Obrigada. Eu não conheço um estudo de caso e um estudo estatístico, por assim dizer, da lei no Brasil, mas existe esse estudo na lei na França e, se eu não me engano, no Colorado. Perdi o fio da meada. Mas no Brasil eu desconheço assim, esse estudo de caso que trate do consumo, mas a concessão do crédito nesse sentido também traz outros questionamentos, como você trouxe o questionamento do sindicato, ele traz outros questionamentos. Por exemplo, o mercado que é... a palavra que eu quero procurar não é ilegal. O mercado de vendas de ingresso por cambistas, por exemplo, que esse também é um problema apresentado em relação a essa lei, apresentado por algumas pessoas que estudam nesse sentido. Mas no Brasil eu desconheço um estudo assim mais específico sobre o consumo dos trabalhadores que se utilizam do benefício. Os dados do Ministério apontam 400 milhões em Vale Cultura, e aí tem um rol de bens que já estão no topo, que é audiovisual, cinema, basicamente, e mercado editorial, uma revista, uma coisa de livro. E os outros vão sendo distribuídos com percentagem bem pequena. Mas é um dado agregado, E a justificativa parecia ser aquela apontada pelos estudos do IBGE, de que 92% das pessoas não frequentavam o cinema
e tantas pessoas, a questão do aumento de livros, eu estou falando do discurso oficial, tá, Fred? É porque não é bem IBGE que faz. Bom, Aquele estudo pro cultura, não? De onde é aquele estudo? o meu. Ah, tá. Desculpa. O estudo do IPEA. Ok. Sim? Alguma pergunta mais? Então tá. Eu tenho uma pergunta. Alguém aqui conhece ou usa o Vale Cultura? Conhece alguém que use ou usa o Vale Cultura? O pessoal que está fazendo greve, né, lá. Também não. Eu estava comentando aqui, né? Eu acho que precisa, a ideia pode até ser boa, mas precisa um incentivo ao uso disso aí. Mas eu sou, além de advogado, eu sou sindicalista portuário lá do Espírito Santo, né? E foi a pauta essencial da greve, foi o direito ao Vale Cultura. Aí eles fizeram a greve na Codesa, durou, foi até pela guarda portuária. E eles esticaram a greve por 30 dias. Aí os próprios trabalhadores questionaram se a greve pelo Vale Cultura dos R$50 valeria esticar muito. Então a greve se esvaiu por si só, né? E conseguiram, graças a Deus, o benefício, e hoje está concedido. E eles, em conversa informal com eles, né, são 300 guardas portuários, né, um universo interessante. Interessante que o maior consumo é no cinema. Eles vão mais ao shopping, mas aí consomem produto cultural alienígena, que eu brinco com eles também, né, e quase poucos que vão assistir também produções nacionais do cinema nacional. Obrigado. Esse contamina os outros sindicatos fazer greve? Ah, sim, é um tema, no Espírito Santo, é uma pauta coletiva, conjunta, né? É uma convenção coletiva que une todos os sindicatos, e a agenda do acesso à cultura é um dos temas. Então, obrigado. Bom, obrigado, Mariana. Agora a Anne. Obrigada, gente.